E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar fazendo aqui no canal no YouTube, né, uma série de videozinhos que vão ajudar vocês nos trabalhos práticos da disciplina de conforto. Então, esse videozinho aqui agora é sobre o nosso trabalho prático 4, que fala sobre ventilação natural em edificações. Primeira análise que a gente vai fazer é sobre analisar o fluxo de ar em uma edificação. Então, eu fiz lá um projeto. Como é que eu sei se esse projeto está com fluxo de ar adequado? Então, eu desenvolvi uma planilhazinha para vocês, com base em referências bibliográficas que eu vou mostrar para frente aqui. E eu vou ensinar vocês como é que usa essa planilha. Então, vocês vão, normalmente, quando vocês forem fazer um projeto, vocês, antes de finalizar o projeto, né, vem aqui na planilha rapidinho, analise se o fluxo de vento está ok. Eu mencionei com vocês já na disciplina de conforto, né, que a gente tem duas estratégias de conforto que são fundamentais. São várias estratégias de conforto que a gente pode aplicar para deixar o prédio com qualidade muito boa, excelente. Mas tem duas que são fundamentais no Brasil. Trabalhar com sombras, que é uma coisa que que os arquitetos aqui no Brasil trabalham um pouco. Saber trabalhar com a sombra corretamente. E a gente já viu isso, né, nos outros trabalhos. E agora começar a aprender como é que trabalha com vento na edificação. Então esse primeiro trabalho é sobre como analisar se o fluxo dentro da edificação está ok. Se posicionar lá, dimensionar as janelas, posicionar as janelas. Agora, será que esse fluxo está legal? Então essa planilha vai dizer para vocês. Se estiver legal, ok. Se o fluxo estiver insuficiente, vocês vão aumentar a janela ou reposicionar a janela. Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Antes de tudo, pessoal, eu queria destacar que esse vídeo, né, foi baseado. A planilha foi desenvolvida por mim, mas esse livro tem como base de referência aqui o livro Eficiência na Gestão da Arquitetura dos autores Roberto Lamberts, Luciano Dutra e Fernando Pereira. E aqui, se eu olhar o capítulo 6, olha só, vamos ver, tem aqui ventilação natural. Então, essa planilha foi desenvolvida com base aqui numa parte desse capítulo. Então, tá com alguma dúvida? Quer ver alguma coisa mais teórica assim para ter um embasamento melhor? Dê uma olhadinha no livro. São poucas páginas, tá vendo? Não é um livro muito extenso, tem bastante ilustração, é bastante simples a leitura dele. Então dá uma olhadinha no livro para tirar as dúvidas de vocês aí. Vamos lá então, né? Como é que a gente trabalha com a planilha? Tá aqui a planilha, vocês estão com elas aí em mãos. Como é que a gente trabalha com ela aqui, ó? Primeira coisa importante, pessoal, é essa parte inicial aqui da identificação. Isso aí vale para os alunos da disciplina, né? Tem isso aqui, ó, aluno e número do grupo. Pessoal, esse trabalho é para ser feito em grupo de até 4 pessoas, de 3 ou 4 pessoas. Não vou aceitar trabalhos com mais de 4 pessoas, 5, 6 pessoas. Por quê? Porque cada grupo vai fazer 4 análises. A ideia é o quê? Que cada membro do grupo faça uma análise. São 4 análises, 4 membros do grupo. Não faz sentido ter 5, 6. Se tiver 5, 6, o que vai acontecer? Essas pessoas excedentes, esse quinto, sexto membro, vai ficar só olhando, não vai ter oportunidade de fazer. Então, como eu quero que cada um tente fazer pelo menos um caso, 4 casos, 4 membros. Se tiver 3, não tem problema, porque aí um dos membros faz 2 casos, ou o grupo se organiza lá. Se uma pessoa quiser fazer individual, a pessoa quer fazer individual, também não tem problema, porque aí uma pessoa faz 4 casos, maravilha, mas não pode que há pessoas sem nenhum caso para fazer, que é o caso de um grupo de 5, 6 pessoas. Então eu só vou aceitar grupos de 4 pessoas. Se tiver 5 pessoas, 6 pessoas, desconto na nota. Outra coisa aqui, ó, número do grupo, isso que é muito importante, ó. O que é esse tal de número do grupo? Junto da planilha, pessoal, eu passei para vocês isso aqui, ó, as instruções do trabalho, tá vendo, ó? E aí lá no final das instruções do trabalho, tem aqui, ó, grupos. Tá vendo? Ó? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, tá vendo? Ó? Tem esses grupos aqui. Por que tem esses grupos, pessoal? Cada grupo, quando vocês montarem o grupo de vocês aí de 4 pessoas, né? Cada grupo vai vir aqui e vai escolher o número que quer trabalhar. Tá vendo? Não há diferença de dificuldade, a dificuldade é igual, idêntica, não tem um mais difícil, um mais fácil, tudo igual. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Para evitar cópias de trabalho. Como teve casos de cópias de trabalho e já, para evitar cópias de trabalho, então cada grupo vai entregar um trabalho diferente. Então não tem como 2 grupos entregarem o mesmo trabalho, não tem como copiar um do outro aí, ó. Se forem entregues trabalhos iguais, vai ter desconto significativo na nota. Não deem esse vacilo, pessoal. Então, cada grupo vai entregar um trabalho diferente. Então, você montou seu grupo de 4 pessoas, escolhe aqui o número, já avisa na turma. Pessoal, 6 é meu, 4 é meu, 5 é meu. Já avisa na turma e reserva o número para você.
Se chegar lá no dia da entrega, pessoa, mas tem dois trabalhos 6, vai ter um desconto significativo aí na nota dos dois trabalhos, tá ok? Então não copiem. Cada grupo faça o seu trabalho. Não tem estresse, entendeu? Bom, preencheu aqui agora, a gente vai para depois que preencher isso aqui, a gente passa agora para a planilha. A planilha ela é constituída de 3 etapas, pessoal. Primeira etapa é bem simples. Essa primeira etapa aqui você vai ler o caso lá. Eu passei para vocês os casos para vocês analisarem, né? Eles vão ler lá o caso e vai marcar aqui se é ventilação cruzada ou unilateral. Lê o caso e analisa. Ó. Esse caso que eu li aqui agora, é ventilação cruzada ou unilateral? Eu vou vir aqui e vou marcar com um xizinho. Ó. Se for ventilação cruzada, eu marco com um xizinho aqui. Se for lateral, eu venho aqui com um xizinho ó, e marco. Beleza, não tem estresse. E aí, só que repara no detalhe, ó, se for ventilação cruzada, você vai vir para onde? Para a etapa 2.2, azul, tá vendo? Se for ventilação lateral, você vai para a etapa 2.1, roxa. Não tem como um caso, desses casos que você está analisando, não tem como um mesmo caso ter as duas coisas, pessoal. Ou é ventilação cruzada, ou é unilateral. Então, se for ventilação cruzada, você vai vir lá embaixo e vai preencher aqui a etapa 2.2. Se for ventilação unilateral, é a etapa 2.1. Então, a primeira etapa você vai marcar aqui. A segunda etapa, você vai escolher se é 2.1 ou 2.2, não preenche as duas. Depois que preencher essa etapa, vem para a terceira etapa, que é a etapa da análise. Ó. Mesma coisa, você vai preencher aqui o número de pessoas, se for lateral, número de pessoas e volume do ambiente. Se for cruzada, número de pessoas e volume do ambiente, vai dar aqui os resultados para vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar esses resultados que derem aqui com a tabela e vocês vão escrever aqui a conclusão. Ó. Repara, quando vocês imprimirem esse trabalho, vai ter essas linhazinhas aqui para vocês escreverem uma conclusão sobre esse trabalho. É o que acontece, pessoal, isso é muito importante. Cada membro do grupo tem que escrever pelo menos uma conclusão. Quando vocês entregarem o trabalho, essa conclusão tem que ser escrita à mão, tá ok? E eu vou querer ver conclusões escritas com letras diferentes, porque cada membro do grupo vai escrever uma das conclusões. Eu não quero que um membro do grupo só escreva todas as conclusões, porque isso normalmente significa que uma pessoa só fez e o resto está se aproveitando da nota. Né? Então eu quero que cada membro do grupo escreva uma das conclusões do trabalho. Vocês vão preencher a tabela, imprime, depois escreve essa conclusão aqui, baseado nessa análise. Ó, pegou aqui o resultado, comparou com a tabela, escreveu com a conclusão. Você vai escrever isso à mão. E cada membro do grupo escreve um. Beleza? Então não tem estresse o trabalho. Se cada membro do grupo responder um caso, pessoal, se cada um responder um caso, vai dar aí 15 minutos, 20 minutos para fazer esse trabalho. Se o grupo se juntar para todo mundo responder juntos 4 casos, no máximo, no máximo, no máximo 1 hora. Assim, então é um trabalho que não tem estresse, não tem uma demanda muito grande. E como está chegando no fim do período, né? Adianta esse trabalho. Pega agora um período aí que estão mais tranquilos por agora. Faça um trabalho, já entrega, já fica livre disso. Para vocês terem tempo depois para trabalhar, por exemplo, com um projeto, com outras disciplinas aí que demandam mais no final do período, tá ok? Então já adianta o trabalho, por favor. Então vamos lá, ó. Eu vou dar, agora para completar aí o nosso videozinho, eu vou fazer 2 exemplos. Um unilateral e um de ventilação cruzada, tá ok? Vou fazer aqui 2 escritórios, pessoal. Primeiro eu vou fazer um escritório com ventilação unilateral, depois um escritório com ventilação cruzada. O que é a diferença disso? Como é que eu sei que é ventilação cruzada e unilateral? Aqui tem vários exemplos, tá vendo? Esses 2 exemplos aqui, tá parecendo que esse aqui é ventilação cruzada e esse é unilateral, não é isso? Mas não é. Ó. Esses 2 exemplos aqui de baixo, essas 2 figuras são ventilação cruzada. As duas são ventilação cruzada. Se a sua edificação não se adequa a nenhuma delas, ela é ventilação unilateral, tá ok? Os 2 casos aqui são ventilação cruzada. Ó. O que é ventilação cruzada? Ventilação cruzada é quando você tem uma edificação que tem aberturas em fachadas diferentes, tá vendo? E não há obstruções para o vento. Então aqui, olha, tem abertura aqui e não tem obstrução do vento. Abertura aqui e não tem obstrução do vento, tá vendo? Então você tem abertura em mais de uma fachada e não há obstrução do vento, ventilação cruzada. Vamos supor agora que tivesse uma parede aqui, ó. Tem uma parede dividindo, tem aberturas em 2 fachadas, mas tem uma parede aqui, ó, dividindo, separando esses 2 ambientes. Ou seja, você vai ter aberturas em 2 fachadas, mas tem obstrução do vento, unilateral. E se você tiver aberturas em apenas uma fachada, é unilateral também. Pode ter aqui 10 aberturas, 10 janelas, mas todas estão na mesma fachada, ventilação unilateral, tá ok? Outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. Reparem. A gente pode ter um caso, por exemplo, vamos pensar num apartamento, né? Você tem aqui a entrada do vento,
numa fachada e você tem a saída do vento em outra fachada aqui, ó, por exemplo. Entrou o vento aqui, né? E saiu por cá. Mesma coisa aqui, ó. Entrou o vento aqui, saiu por cá, entrou o vento aqui, saiu por cá. Beleza, não é isso? Só que num apartamento, por exemplo, residencial, você vai ter uma janela, por exemplo, no quarto e tem uma janela na sala. Só que entre o quarto e a sala, normalmente tem uma parede com a porta. Você tem uma divisão de ambientes dentro. Não é esse caso aqui, por exemplo, você tem um ambiente sem obstruções. Aqui você tem uma parede com a porta. Mas repara, no caso de uma edificação residencial, as portas ficam abertas. Normalmente, né, usualmente, as portas ficam abertas a maioria do tempo. Se as portas ficam abertas, a gente tem ventilação cruzada. Se as portas ficam usualmente fechadas, a gente tem ventilação unilateral. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar num prédio residencial, né? Uma casa. Você vai ter lá portas separando aqui, paredes e portas, mas as portas, quando você entra numa edificação, na casa de alguém, as portas da casa normalmente ficam abertas. De vez em quando você vai lá, fecha e tal. Você quer uma privacidade maior, de um quarto, etc. Do banheiro, né? Mas normalmente, usualmente, a porta fica aberta. Então, se a porta fica aberta, mesmo tendo as obstruções internas, você tem um fluxo de vento fluindo normalmente, tá vendo? Então, ventilação cruzada. Agora, vamos pensar num prédio de escritórios. Você tem de um lado do prédio escritórios, tem um corredor no meio e tem do outro lado do prédio escritórios. Então, teoricamente, esse prédio tem janelas de um lado e de outro. Não é isso? Nas duas fachadas. Só que repara, essa porta que sai de um escritório para o corredor e vai para o outro escritório, essa divisória, essa portinha dos escritórios, normalmente ficam fechadas. Então, normalmente, você está trabalhando no escritório, você fecha a porta, você abre a porta para receber o cliente, mas a porta fica fechada. E de noite, quando você vai embora, quando você sai para ir para a sua casa, você tranca a porta do seu escritório, não fica aberta. Então, o que vai acontecer? Nesse caso específico, você vai ter aqui, ó, um escritório com janela, uma parede com porta e outro escritório com janela. Só que essa porta fica fechada a maior parte do tempo. Então não há o fluxo de vento. Se não há o fluxo de vento, ventilação unilateral, entendeu? Então muita atenção a isso aí na hora de definir se é ventilação cruzada ou unilateral. Vou fazer um caso aqui primeiro, ó, de ventilação unilateral. É um escritório, esse caso que eu acabei de falar, ó, é um escritório que tem uma janela. Então tem um escritório que tem uma janela e a porta fica fechada. Então se a porta fica fechada, esse vento ele não passa pela porta, ele bate e volta. Então vai ser uma ventilação unilateral. Ó. Então vou marcar o xizinho aqui. Se é unilateral, pessoal, eu vou vir aqui para o quê? 2.1, tá vendo? Vou fazer o 2.1 e não vou fazer o 2.2. Ele é unilateral, roxinho. Vou fazer o 2.1 e não faço um 2.2, beleza? Vou fazer aqui 2.1. Aí ele vai me pedir esses dados aqui, ó, para eu preencher. Ó, repara como é simples. Primeiro dado aqui é a ventilação na roda dos ventos. O que eu vou fazer para obter esse dado? Para obter esse dado, pessoal, eu vou usar aqui o apoio do softwarezinho Solar. Tá vendo? O Solar, ele me dá aqui uma série de cidades. Tá vendo? Normalmente quando você instala o Solar, ele vai te dar só as capitais, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal também. Eu fiz um vídeo que vai ser postado no canal. Que fala que explica como inserir outras cidades. Como é que eu faço para inserir outros dados. Tá vendo aqui? Eu botei, ó, Curvelo, Diamantina, Espinosa, Governador Valadares, tudo que eu mesmo inseri. Como é que eu faço para inserir essas outras cidades? Eu vou mostrar num outro vídeo, mas para o trabalho de vocês, são apenas capitais. Então, as cidades que vocês escolheram aí, todas estão aqui já no Solar de forma padrão, entendeu? Quando você instala o Solar, já vem com as cidades que vocês vão usar no trabalho de vocês. Então, vocês vão escolher a cidade aqui. Ó, no meu caso, eu vou pegar como exemplo Vitória, Espírito Santo. Peguei aqui a cidade de Vitória e vou vir aqui em Rosa dos Ventos. Ó. E repara, tem duas opções. Eu vou pegar aqui velocidade, porque eu quero velocidade na Rosa dos Ventos. Essa minha janela, pessoal, ela está para sudeste. Eu estou fazendo um prédio com ventilação lateral que tem um escritório com janela para sudeste. Se a janela é para sudeste, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a velocidade da Rosa dos Ventos no sudeste. Ó. Repara, tem duas estações do ano que está a 4 metros por segundo e duas que estão a 6. Qual é a média? 5. Então vem aqui, ó, 5 metros por segundo. Acabou. É só isso que eu preciso na Rosa dos Ventos, para preencher aqui a velocidade dos ventos. Só mais um detalhe, pessoal, onde é que eu baixo esse software, né? Eu tenho outro vídeo aqui no canal que mostra como é que baixa, como é que trabalha com ele. Mas eu vou mostrar aqui para esse vídeo ficar completo e independente, né? Vou mostrar aqui agora rapidinho para vocês onde é que eu faço para baixar esse software. É um software gratuito. Onde eu baixo ele, como é que eu instalo, né? Beleza, pessoal. Para baixar esse software, ele é um software gratuito desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. É um laboratório que é um laboratório top, né, top de linha aí nessa área de eficiência energética e conforto ambiental. E eles desenvolveram uma série de softwares. Um deles é aqui, ó, análise solar.
cliquei aqui, vai abrir o negocinho, vou vir aqui fazer o download e vou fazer a instalação. É um software gratuito, ele é levinho, instala em qualquer computador, então não tem desculpa. É um software gratuito, então também não tem desculpa para não instalar, para não trabalhar com eles, né? Então instalem direitinho e ele já vem aqui, ó, arquivos por padrão. Tem as cidades que vocês vão usar para o trabalho de vocês. Para usar outras cidades, tem um outro videozinho aqui no canal que mostra como inserir outras cidades, beleza? Então vamos lá, voltar para o nosso. Voltando aqui, então peguei aqui a média da orientação que eu quero e botei aqui a velocidade de vento. Se fosse janela para norte, pessoal, pegaria norte aqui, ó, tiraria a média e preencheria aqui. Então cuidado para pegar a velocidade do vento na orientação que você quer, tá vendo? Tá com dúvida aqui na tabela? Só olha, aqui no gráfico, olha aqui na tabela, olha só. Peguei aqui no caso sudeste, aqui ó, 6464. Tira a média desses valores, tá vendo? 7744. Tira a média desses valores e bota lá a média dos valores. Beleza, pessoal. E o restante aqui agora, olha só. Tem aqui a altura da comieira. Aqui, perdão, até 2 pavimentos. Deixa eu corrigir isso aqui. Olha só, se for uma edificação até 2 pavimentos, se for uma casa ou um predinho aí de um pavimento só, eu vou botar aqui a altura da comieira do telhado, beleza? Agora, se for um prédio com mais de 2 pavimentos, aí, ó, com mais de 2 pavimentos, eu vou botar a altura da janela que eu estou analisando, tá vendo? Nesse caso da gente, ele é um prédio com mais de 2 pavimentos. Ele está no terceiro pavimento. Então, eu vou botar aqui a altura da janela. Qual a altura da janela? Ele está no terceiro pavimento, não é isso? Então, se o prédio é 3 metros, primeiro pavimento 3, segundo pavimento 6. Então, peguei os pavimentos agora. Eu vou pegar a altura da janela. O peitoril é 1, então 6 com 1, 7. E vou pegar metade da altura da janela. A altura da janela que eu estou trabalhando aqui é 1 metro. Se a altura é 1 metro, eu vou pegar metade é meio. Então é 7 e meio. Ah, pessoal, só mais um detalhe. Reparem que eu estou preenchendo aqui com ponto, tá ok? Porque meu computador está configurado aqui com configurações americanas, mas na casa de vocês vão preencher com vírgula. Provavelmente o computador de vocês está com configurações aí brasileiras, então preencha com vírgulas, ok? O decimal aí será vírgula. Beleza, então botei aqui a altura da janela. Lembrando, se fosse uma casa ou um predinho pequeno de um pavimento só, você pegaria a altura da comieira. E essa minha edificação está no centro da cidade, ó. Então, se ela está no centro da cidade, o K aqui, ó, 0,21 e o A 0,33. Calculou para mim automático, então eu preencho só essas partezinhas brancas aqui, ele calculou automático aqui no vermelhinho a velocidade do vento corrigida. Passo para o próximo caso. Ó. Próximo passo é calcular a área útil de ventilação. Como é que é isso, a área útil? Vou botar aqui a área total das janelas. Repara, eu posso ter, nesse meu escritório, eu posso ter a gente tem uma janela apenas. Mas eu poderia, por exemplo, ter 2 janelas na mesma fachada. Se eu tenho 2 janelas na mesma fachada, eu vou somar as áreas, tá ok? Nesse caso aqui, eu tenho uma janela só. Essa janela tem 1,50 m por 1 metro. Então, se é 1,50 m por 1 metro, vai dar 1,5. E é uma janela de correr, ó. Então, se é de correr, 0,50, ó. Então, ou quer dizer, 50%, não é isso? 50%, 0,5. Lembrando, pessoal, 50% não é 50, não. Quando você bota a porcentagem aqui, você não bota o valor 50. Você bota. Você presta atenção no termo aí, ó, 50%. O que significa isso? É 50 por 100. Tá vendo? Por isso que é o nome por cento, por 100. 50 por 100, 0,5, tá ok? Então tá aqui, ó, calculei tudo que tem aqui do 2.1, tá vendo? Repara, agora vai começar o 2.2 e preciso preencher 2.2? Não, porque eu já tô, no meu caso é unilateral, então eu vou preencher só 2.1, tá vendo? Já preenchi, calculou automático, preenchi aqui, calculou automático, e ele calculou para mim automático também aqui o resultado final do fluxo de vento, ó. Já está calculado para mim o fluxo de vento. O que eu vou fazer agora? Vou pular a parte 2.2 e vou para a parte 3, ó. Na parte 3 eu tenho que preencher aqui, ó, ventilação lateral ou ventilação cruzada. No nosso caso aqui é ventilação unilateral, então eu vou preencher esse aqui de cima. Vou preencher aqui o número de pessoas que usam esse escritório. Normalmente são 5 pessoas. E vou botar aqui o volume do ambiente. O volume do ambiente é o quê? A área do ambiente vezes o pé direito. Então, o volume do ambiente aqui é 30, né? Ele vai ser 10 metros quadrados, um escritório pequeno de 10 metros quadrados. E, o número de pessoas que usam aqui são 3 pessoas. Perdão. Então, são 3 pessoas que usam o escritório e esse escritório é um escritório pequeno de 10 metros quadrados. Na hora que eu preenchi esses dois aqui, ó, o número de pessoas e preenchi o volume do ambiente, ele me dá aqui esses resultados automáticos, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses resultados aqui
e vou comparar com a tabela. E depois, por fim, escrever à mão a minha conclusão sobre esse caso. Ó. Repara, nesse caso aqui, ó, tem esses três resultados, eu vou pegar esses dois últimos aqui, ó. Espaço disponível por pessoa. Tá aqui, ó. Espaço disponível por pessoa. Nesse caso a gente quer 10, não é isso? Então aqui, até 3, até 6, até 9, até 12. Nosso caso, como é 10, ele está aqui entre 9 e 12. Então, como é até 12, eu vou usar aqui o de 12, tá vendo? Vou usar aqui as recomendações de 12. E repara, os valores recomendados são 21 metros cúbicos de ar por hora de trocas de ar. Tá vendo? Nosso caso aqui, ó, ar fresco por pessoa. Nosso caso aqui, ó, ar fresco por pessoa, 45. O recomendado era 21, deu 45. O que significa isso, pessoal? Significa que esse ambiente, esse escritório, mesmo tendo ventilação unilateral, ele está ventilado adequadamente. Então ele tem uma ventilação adequada mesmo sendo unilateral. Tá próximo do valor, tá vendo? Tá o dobro, na verdade, mais que o dobro. Mas vocês vão ver que a ventilação cruzada dá bem mais alta do que isso, normalmente. Mas está acima do recomendado. Está acima do recomendado, a ventilação está ok, não tem nada que mudar. Se esse valor aqui tivesse dado abaixo, pessoal, o que vocês vão botar na conclusão? Que a ventilação não está adequada, que precisa aumentar a janela ou mudar a posição das janelas. Nesse caso, como deu adequada, a ventilação está adequada, não precisa alterar nada do projeto, a ventilação está ok. Beleza? Então vem aqui e escreve à mão. Conclusão simples, rápida. Vem aqui e escreve à mão a conclusão sobre essa análise. Pega os resultados e analisa comparando com a tabela. Tranquilo? Agora eu vou fazer um segundo caso aqui rapidinho, que é o caso da ventilação cruzada. Beleza, pessoal, vamos lá? Ventilação cruzada agora. Vou fazer um outro caso com ventilação cruzada, que é o seguinte, é um escritório, a mesma configuração, é um escritório normal, só que o escritório agora é maior, ele é um escritório grande, né, que tem vários cubículos. Então você não tem portas e paredes, você tem é um espaço aberto assim, livre, mas você tem uma série de cubículos onde as pessoas trabalham e você tem duas janelas em paredes diferentes, tá vendo? Você vai ter uma janela em paredes diferentes. É mais ou menos esse caso 1 aqui, ó. Ele é bem aberto, é um escritório bem grande, é bem aberto. Você tem cubículos aqui, você tem uma janela em cada parede. Então, nesse caso, como você tem uma janela em cada parede, não há bloqueios do vento, os cubículos não bloqueiam o vento, a passagem do vento, o vento continua passando, você vai ter ventilação cruzada. Então, vou marcar aqui um xizinho. Se a ventilação cruzada, pessoal, eu vou pular esse 2.1 aqui e vou direto para a parte 2.2. Vamos lá. Vamos preencher de novo. Ó. Primeira parte aqui é igualzinha de cima, ó, velocidade do vento, a roda dos ventos. Então, vou pegar aqui Então, peguei aqui o sol-ar, né? E essas janelas agora, ó, tem uma janela noroeste e a outra sudoeste. Noroeste e sudoeste. Então eu vou pegar aqui e vou preencher a velocidade dos ventos. Mas professor, tem duas orientações. Qual delas eu vou usar? Pessoal, no caso mais ideal, assim, o mais adequado é que vocês fizessem as duas coisas, porque você vai ter de vez em quando ventos de cá para cá e ventos de cá para cá. Então a ideia é que vocês fizessem sempre os dois sentidos aqui. No nosso caso, no nosso trabalho, vocês podem pegar o que tiver a velocidade menor. Porque se a velocidade menor estiver adequada, o outro que tem velocidade maior vai estar adequado também, entendeu? Então a velocidade menor aqui, repara, nesse caso é o noroeste. Então vou pegar a velocidade menor aqui, ó, 4 metros por segundo e vou preencher aqui, ó. Nesse caso a gente também é um prédio. Ele é um prédio de vários. Então eu vou pegar a altura da janela. Nesse caso aqui vai ser 12 metros a altura da janela. E é um prédio que está agora no ambiente urbano. O que é esse ambiente urbano? Está na cidade, mas não está no centro. Ou seja, é um ambiente urbano menos adensado, com menos prédios e tal. Então eu vou preencher aqui o 0.35 e o A 0.25. Preenchi, beleza? Então, só isso, não tem estresse, não tem segredo. Agora vem a parte que é diferente, ó, soma das áreas úteis de ventilação. Repara, no outro que a gente fez de unilateral, a gente pegou só as janelas de uma fachada. Agora, nesse caso, a gente vai ter as janelas onde entra o ar, a janela onde sai o ar e possíveis portas, tá vendo? Ó, na parte interior. No nosso caso, eu falei para vocês que é o caso 1, não tem divisões internas com portas e paredes. Então, se não tem, a área das portas é zero. Se tivesse uma porta, vem aqui e bota a área de uma porta. Se tiver duas portas, bota a área de duas portas aqui, entendeu? Então é zero. Janela de entrada, pessoal. Eu falei que tem duas janelas. A janela de entrada, que é a janela da fachada noroeste, ela vai ter aqui, ó, uma área de 1,5 por 1. Então, ela vai ter a área de 1,5 por 1. Mas repara,
Aqui, no caso, eu não vou botar a área da janela, não. Vou botar aqui a área da janela corrigida com o percentual de abertura, tá vendo? Então, a área da janela é o quê? 1,5 por 1, dá 1,5. Só como ela é de correr, 50%, 0,75. Então, eu já faço a correção aqui, diferente lá de cima do outro lá. Esse aqui eu já boto a área já corrigida, tá vendo? A área de saída vai ser eu vou fazer diferente, eu vou botar uma basculante aqui. A área de saída ela vai ter a mesma área, ou seja, 1,5 por 1, então já vai dar 1,5. Só que eu vou usar aqui uma janela basculante, tá vendo? Repara, essa janela basculante que eu vou botar aqui, ela abre 45 graus. Então se ela abre 45 graus, ó, basculante de 45 graus, eu vou usar a área de 30%. O que eu vou fazer? Ó? A área da janela, 1,5 vezes 1, dá 1,5. Só que eu tenho que multiplicar pelo fator aqui de ventilação, ó. No caso da janela basculante de 45 graus é 30%, ó, 0,3. Então dá 0,45. Beleza? Ele preenche aqui a soma das áreas para mim. Não tem estresse, não tem segredo, tá vendo? Por fim, pessoal, cálculo do coeficiente de pressão. Eu preciso preencher duas coisas. A incidência do vento, como é que dá a incidência do vento, e como é que se dá o loteamento. Bom, só para vocês entenderem rapidinho o que é essa incidência do vento, só para relembrar com vocês, né, é o seguinte, vamos supor que o nosso prédio estivesse aqui atrás, ó, tem um prédio aqui atrás, e na frente do nosso prédio tem esse outro prédio aqui da frente, tá vendo? Ó? Repara o que aconteceu, o vento está vindo dessa orientação, está vindo direto. Só que quando ele pegou essa barreira, ó, quando ele veio nessa barreira, o que o vento faz? Ele desvia, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, se não tivesse essa barreira aqui, nosso prédio está aqui atrás, ó, nessa setinha, beleza? Se não tivesse essa barreira, a incidência do vento seria 0 graus, ou seja, ele ia incidir de forma normal na nossa edificação, tá vendo? Ele ia vir direto na nossa edificação. Mas como ele colocou essa barreira aqui na frente, o que aconteceu? O vento ele desviou e ele vai vir agora na nossa orientação de forma oblíqua, tá vendo? Então é isso que eu preciso definir, se ele vai vir de forma inclinada ou se ele vai vir de forma direta para a minha edificação. Qual é o ângulo que ele vai incidir aqui, ó. No nosso caso aí, a gente definiu que esse ângulo de incidência vai ser de 30 graus. Eu vou vir aqui e vou preencher ângulo de incidência de 30 graus. E esse loteamento aqui, ó, eu botei as instruções que é o seguinte, esse loteamento eu expliquei para vocês, ele fala mais ou menos, para vocês indicarem mais ou menos como é que são a distância dos prédios, tá vendo? A gente tem aqui três tipos de loteamento. No nosso caso aí, a gente tem um loteamento onde a distância entre os prédios, ó, o L, a distância entre os prédios, é aproximadamente 2 vezes a largura do prédio. Então eu vou ter um prédio, tem uma largura tal, e a distância entre os prédios não é esse caso aqui da figura não, tá pessoal? É o caso que a gente está analisando. Aqui é só uma ilustração para vocês terem noção de como é que é a conta, mas olha só. A distância entre os prédios é igual a 2 vezes a largura do prédio. Então, que seja o quê? O L vai ser igual a 2 vezes A. Tá vendo? Então, vai ser o tipo de loteamento 2. Beleza? Então, vocês vão ver aqui qual é o tipo de loteamento. Se fosse, por exemplo, os prédios estiverem bem pertinhos, seria loteamento 1, ou seja, a largura do prédio é igual a menor ou igual a largura de um prédio, tá vendo? Então, seria loteamento 1. Nosso caso aqui é loteamento 2, que vai até 2A de largura. Então, loteamento 2. Preenchi aqui, ele calculou também o coeficiente de pressão. E aí, quando você preencher os três valores aqui, ó, ele já calcula automático o resultado final do fluxo de ar, beleza? Terminei de preencher isso aqui, pessoal, eu passo para parte 3. Na parte 3, eu vou fazer o que aqui? Eu vou calcular aqui o número de pessoas e o volume do ambiente, ó. No caso desse... Bom, então retomando aqui, pessoal, eu vou preencher aqui agora a parte de ventilação cruzada e vou preencher aqui o número de pessoas e volume analisado, ó. O número de pessoas que trabalham nesse ambiente vai ser aproximadamente 20 pessoas, beleza? Então vai ser mais ou menos 20 pessoas num ambiente ali de 100 metros cúbicos o volume, tá ok, pessoal? Então esse volume é o que? A área do ambiente vezes o pé direito. Então vai dar mais ou menos 100 metros cúbicos de volume. Botei aqui o volume do ambiente, botei o número de pessoas, ele dá para mim os resultados, ó. Mesma coisa lá de cima, vou pegar esses dois últimos resultados aqui e vou comparar com a tabela, olha só. Espaço disponível por pessoa, 5 aqui, né? 5 metros cúbicos, eu vou vir aqui, ó. Até 3, até 6, até 12, então no nosso caso aqui é até 6. Vou pegar essa fileira aqui. E o recomendado é o quê? 38 metros cúbicos por hora. Qual é o nosso caso aqui de ar fresco por pessoa? Que é o nosso caso aqui é ar fresco por pessoa. 92, está bem acima do recomendado. Então, se está bem acima do recomendado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na conclusão, ó, escrever à mão. Então, destacando, vou escrever à mão aqui a conclusão que
e essa edificação está bem ventilada. Se esse valor aqui, voltando pessoal, se esse valor aqui tivesse abaixo do recomendado, significa que eu preciso ajustar ou o tamanho da janela, ou eu preciso ajustar a posição da janela da minha edificação, né? Então, após terminar de fazer a análise aqui, vem aqui que faz a conclusão. Beleza? Então o trabalho é isso, pessoal. Não tem segredo, não tem estresse, tá vendo? É bem rapidinho de preencher. Explicando para vocês com calma, com detalhe a planilha. Eu fiz dois casos em 30 minutos. Então, se vocês se organizarem direitinho, o trabalho é bem prático de fazer e vai dar uma noção boa para vocês de como analisar a ventilação, se a ventilação está adequada no projeto de vocês. É um processinho bem tranquilo de realizar, tá vendo? Então, façam um trabalho, pessoal, adianta e não deixem para entregar isso, não faça de última hora, não deixem para entregar isso aqui no limite da data. Já entrega antecipado, já faz tudo antecipadinho, para vocês ficarem tranquilos, ficarem livres, vocês recebem a nota antes também, já fica sabendo se foi aprovado ou não, então já fiquem tranquilos, né? Mesma coisa vale para o próximo trabalho, que é o TP5 que vocês vão fazer ainda. Eu vou postar aqui o videozinho, mandar para vocês direitinho ainda por e-mail. Então façam direitinho o trabalho, se organizem para fazer de forma antecipada e já ficar tranquilos aí no fim do período, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Falou!